Bom dia a todos. Vamos iniciando aqui mais uma aula de Geografia, voltada para o segundo ano do ensino médio, da Escola Estadual Doutor José Gonçalves de Medeiros. Hoje a gente vai falar um pouco sobre diferenças socioeconômicas. Esse tema está sendo abordado aqui no livro de vocês, que a gente está analisando, o livro do ensino médio, Geografia Geral e do Brasil, o segundo ano, certo? A página é a 59. A página 59 vai estar começando a falar sobre esse assunto. Então, vou explanar só um pouco sobre o que está mostrando aqui, falando um pouco sobre países que são considerados desenvolvidos, países que estão em desenvolvimento. Vamos falar sobre PIB, sobre o rendimento nacional bruto, que é o RNB, que significa isso, né? A gente vai mostrar aqui alguns dados, mostrando como é que estão alguns países aí em relação a outros, qual se destaca mais na sua economia, qual que tem uma economia mais frágil ou mais forte. Então a gente vai analisar aí usando a tabela da página 59, certo? Muito bem, mas aqui a gente vai iniciar com o que está mostrando logo no primeiro parágrafo, né? Uma publicação do Atlas do Desenvolvimento Global de 2013 fez um comentário sobre os países que têm uma renda considerada baixa, média e alta. Ele falou o seguinte: economias de baixa e média renda são muitas vezes definidas como economias em desenvolvimento. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos de países que estão nessa categoria aí, né? Com renda baixa ou média. Outra coisa, não se pretende com isso em concluir que todas as economias deste grupo estão vivenciando desenvolvimento similar. Então é o seguinte, por mais que um país tenha uma renda considerada baixa ou média, ele não vai ter o mesmo rendimento, o mesmo PIB de outros países. Sempre vai haver diferenças, né? Sempre num ranking aí vai existir países que estão acima, países que estão abaixo. Então o rendimento deles sempre vai ser diferente. Pode até ser semelhante, mas nunca serão iguais. Outra coisa, que outras economias são superiores ou atingiram o estágio final de desenvolvimento. Então, sempre haverá possibilidade de haver mais desenvolvimento. Ninguém chega num determinado status tal que seja o topo e permaneça ali inalcançável, não. Certo? Então, pode ser que haja uma outra economia que venha a superar mesmo quem estiver em primeiro lugar, que hoje são os Estados Unidos, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre os Estados Unidos e a sua colocação aí no que diz respeito ao rendimento nacional bruto, usando a tabela da página 59, certo? Continuando. Por sua vez, os países de alta renda são, em geral, definidos como economias desenvolvidas. Aí a gente vai chegar no que a gente conhece mais como países desenvolvidos ou países ricos. Como, por exemplo, os Estados Unidos, países da Europa, o Canadá, o Japão e assim por diante. Há várias exceções de países que têm uma renda considerada alta, mas que não são desenvolvidos, né? Por exemplo, Arábia Saudita e Argentina são países de alta renda que não são considerados desenvolvidos, tá bom? Então, aqui a gente está analisando apenas um indicador, que é o indicador da economia, certo? A gente não está analisando outros indicadores sociais aí, como, por exemplo, a questão da pobreza, a questão do acesso à água potável. Não está sendo analisado isso, né? Para ver se uma economia tem maior destaque ou não. A gente está analisando só os critérios econômicos mesmo, tá certo? Que no caso tem a ver com o PIB, Produto Interno Bruto, né? O rendimento nacional bruto. É uma medição que vai usar como referência a moeda dólar, né? A riqueza que é produzida, a produção de um país durante o período ali de um ano. E com relação ao rendimento, a gente vai ver a definição daqui a pouco, tem a ver com o que ele recebe também de fora, né? Dinheiro que vem de fora, investimentos, né? Muito bem, então aqui a gente observou o conceito de economias em desenvolvimento,
são aquelas que têm renda considerada baixa ou média, e economias desenvolvidas são aquelas de renda alta. Não podemos dizer que é sinônimo de país desenvolvido ou país rico, vamos dizer assim, porque às vezes a população sofre mesmo em países considerados de renda alta, uma economia que tem um bom rendimento, certo? Aqui no finalzinho da tabela da página 59 vai diferenciar o que seria o PIB do RNB, que é o Rendimento Nacional Bruto. A gente vai primeiro diferenciar isso para depois colocar aqui a tabela e analisar alguns dados, tá bom? O Rendimento Nacional Bruto, o RNB, é diferente do Produto Interno Bruto, ou PIB. Enquanto o PIB mostra a produção interna de um país gerada por todos os setores de sua economia, o RNB mostra essa produção mais os rendimentos que entram em seu território, menos os que saem. Então, o PIB é o quê? É a riqueza ou a produção de um país que ele produz dentro do seu território, normalmente aí durante o período de um ano. Esse geralmente é o prazo, a referência, o período de tempo de referência para calcular o PIB de um país, Produto Interno Bruto de um país. Tá certo? Aí o rendimento nacional bruto é esse PIB que a gente calcula, mais o que vem de fora, né? O dinheiro que o país recebe de fora, menos o que sai. Então, países investem, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? E o Brasil está recebendo dinheiro de outros países. Porém, o Brasil também gasta dinheiro comprando coisas que vêm de outros países, por exemplo. Então, você pega o PIB, soma mais o que o Brasil recebe e diminui menos o que o Brasil está gastando. Aí você vai ter o rendimento nacional bruto, tá certo? É mais ou menos assim. Por exemplo, eu trabalho, aí tenho o meu salário, tá certo? Eu tenho o meu salário. Vamos dizer que seja o meu PIB, tá certo? Aí eu faço um trabalho complementar, um trabalho extra, por fora. Aí eu recebo um pagamento extra. Por exemplo, eu vou capinar um terreno de um vizinho meu que me pediu esse favor. Aí eu vou lá e capino, ele disse, toma aí R$10 aí de gratificação. Entendeu? Então eu tive um rendimentozinho, um dinheiro aí a mais, né? Só que aí eu tive um gasto, né? Eu tive um gasto ali, precisei comprar alguma coisa no supermercado. Aí eu gastei uns R$30 ali no supermercado. Aí você pega o que eu tenho do meu salário, meu PIB, né? Mais o que eu recebi aí do meu vizinho, né? Por ter feito aquilo que ele solicitou, capinou o terreno lá dele. E diminui menos o que eu gastei lá no supermercado. Isso seria o meu rendimento, tá bom? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos como funciona esse rendimento nacional bruto. Como o nome já diz, tem a ver com a renda de um país, tá bom? São dados que a gente vai analisar a partir de agora. Eu coloquei na tela alguns exemplos de países e a gente vai analisar como é que está o rendimento de cada um deles, né? Se são de renda alta ou se são de renda considerada mais baixa, tá certo? Vamos aqui colocar para vocês. Aqui na imagem vocês podem observar os países, ó. O nome dos países. Do lado esquerdo vocês observam aqui, ó, o nome dos países. Aqui a gente vai observar alguns dados sobre cada um desses países aqui da página 59 do livro. Isso daí é uma foto da página 59 do livro, tá? Por exemplo, o primeiro dado aqui é o rendimento nacional bruto, que a gente falou, né? Per capita. Per capita em latim, traduzindo para português, significa por cabeça. No caso, é dividido pelo número de habitantes. Você pega o rendimento nacional bruto, que é o PIB, mais o que o país recebe, né, de investimento, menos o que ele está
gastando, né, ou enviando para outros países, para fora, né, dividindo pela população. Isso daqui são dados de 2014, no caso. São os dados mais recentes, colocados aqui no nosso livro didático. Outro dado que a gente vai analisar nesses países é o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? A gente estudou isso no 9º ano, no ensino fundamental. É o crescimento da população, né, do país. O crescimento vegetativo é quando você pega a taxa de natalidade, diminui menos a taxa de mortalidade. Aí você vai ver se a população está crescendo, se está permanecendo do mesmo jeito, não tendo nenhum crescimento, nem está diminuindo, ou se está tendo um crescimento negativo. Tem países aqui que tem crescimento negativo. Vamos ver daqui a pouco. Esse crescimento vegetativo é de 2000 a 2014. São 14 anos de período de tempo a ser analisado. Outro dado é a mortalidade de crianças com até 5 anos. Aqui é dado por 1000, tá bom? Quando vocês observarem esse símbolo, parece 1%, né? Mas é por 1000. Quando tem 2 zerinhos embaixo, significa por 1000, tá bom? Então, aqui a gente vai analisar aqui cada país, como é que está com relação à mortalidade de crianças. Geralmente, os países menos desenvolvidos ou de baixa renda são os que mais têm mortalidade de crianças. Outra coisa, acesso à água tratada, à água potável, né? Países mais desenvolvidos garantem mais acesso à água tratada do que países menos desenvolvidos ou de baixa renda, certo? Tá aqui os países aqui de considerado renda alta, esses primeiros aqui, ou seja, uma renda maior do que 12.735 dólares per capita, lembre-se disso, certo? Isso daqui é dividido por cabeça, é como se cada pessoa tivesse isso daqui, né? Sendo que não, né? É só uma estimativa, uma estatística para mostrar como o país ele está se comportando com relação à sua economia. Temos aqui os primeiros países aqui, ó, com renda muito alta. Em primeiro lugar está a Noruega. Então veja que os Estados Unidos não estão em primeiro lugar com relação à renda, porque é dividido per capita. Não é o rendimento nacional bruto no seu total. É quando você pega o rendimento nacional bruto, divide pela população, aí você vai ter o rendimento nacional bruto per capita. Em primeiro lugar vai vir a Noruega. Veja como esse país é muito desenvolvido. Ela é rico, né? Tem muita riqueza, o seu PIB é alto, o seu rendimento nacional bruto é alto, dividido pela população vai dar essa grande quantidade aqui de 103.630 dólares. Crescimento vegetativo não é tão grande, não é alto, é 1% apenas nesse período de 2000 a 2014. Mortalidade de crianças com até 5 anos, em 2015, apenas 3 por 1000. Ou seja, cada 1000 crianças que entre até a idade de 5 anos, em 2015, apenas 3 morreram. Eu vejo que é um país que tem uma mortalidade infantil muito pequena, certo? E acesso à água tratada 100% da população. Então lá todo mundo tem acesso à água tratada, água potável. É um número muito interessante, mostrando sim o que o indicador lá está excelente, né? A população tem acesso à água potável na sua totalidade. Em segundo lugar, Estados Unidos, ó, 55.200 dólares per capita. Crescimento vegetativo também está aqui em 1%. Mortalidade de crianças com até 5 anos, 7 por 1000, também não é um número alto, é um número baixo. E 99% da população tem acesso à água tratada. Eu não vou ler todos os países aqui não, certo? Porque vocês podem acessar ou olhar isso aqui no livro de vocês depois. Tá bom? Mas aqui a gente vai ter outros países de renda alta. Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Rússia. Perceba que aqui a presença de países que não são considerados desenvolvidos de fato, porque tem problemas sociais nítidos, né? Como a Arábia Saudita, a Argentina, não são países considerados ricos, tá bom? Mas tem uma renda nacional alta, tá bom? E aqui você já observa o crescimento, ó, na Arábia Saudita, Argentina e Rússia, por exemplo, de dados típicos de países não tão desenvolvidos. Uma mortalidade de crianças já crescendo mais, ó. Na Arábia Saudita, cada 1000 crianças até 5 anos de idade, né, 15 morrem. Na Argentina, 13.
Rússia é 10. Números mais altos aqui do que esses primeiros colocados aqui, ó. São países desenvolvidos, tá bom? Então vamos agora para os países de renda média alta. São países que estão abaixo da renda alta, mas que também têm uma boa renda, né? Entre 4.126 dólares e 12.735 dólares. Nesse caso aqui a gente vai ter o Brasil, México, Romênia, China e África do Sul. O Brasil, ó, 11.530 dólares em 2014, per capita. Crescimento vegetativo, 1%, não cresceu muito a população. Mortalidade das crianças com até 5 anos, 16 por mil, um número alto, né? Em comparação com os países desenvolvidos, é alto. Mas, quando colocado aqui entre 1.000 e 16 morrem, então não é considerado um número alarmante, né? Como a gente vai ver aqui embaixo, vai ter bem piores do que o Brasil. E acesso à água tratada, 98% da população. Tá certo? Isso daqui varia muito de lugar para lugar. Tá certo? Isso aqui é uma média, uma estimativa. Média. Não que todas as cidades tenham 98% da população tendo acesso a essa água tratada. Tá bom? México vem em segundo lugar, Romênia, China, África do Sul. Vamos observar a China. Por que o número da China, por mais que ela seja a segunda maior economia do mundo, por que o número da China está abaixo do Brasil, por exemplo? E está só entre as 15 maiores economias do mundo? É porque, lembre-se, ó, o rendimento nacional bruto per capita é dividido pela população. E a população da China é de mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, quando você pega o rendimento da China, que é muito, muito alto, o PIB, né? Pega o rendimento nacional bruto lá, que é alto também, porque ela recebe muito investimento de fora. Mas quando você pega e divide pela população, que é de 1 bilhão e 300 milhões, aí o número fica não tão alto assim, dá 7.400 dólares per capita apenas. Aí fica abaixo de Romênia, México, Brasil, que são países que têm uma economia bem menor, menos destacada do que a própria China. Crescimento vegetativo não é grande, é apenas 1%. Mortalidade de crianças, a cada 1.000, 11 até 5 anos morrem, né? E 96% das pessoas na China têm acesso à água tratada. Voltando aqui para a Romênia, só mostrar um dado aqui da Romênia, que o crescimento vegetativo lá é menos 1. O que isso quer dizer? Que nesse período aqui de 2000 a 2014, a população não cresceu, ela diminuiu. Isso é uma característica bem interessante em países europeus, principalmente, onde está acontecendo o envelhecimento da população. Tá certo? As pessoas não estão tendo tantos filhos assim, e a população aos poucos vai ficando envelhecida, vai envelhecendo mais, e a população não vai sendo tão renovada assim, aí vai diminuindo as pessoas em vez de estar aumentando. Nesses países assim, eles têm um incentivo, então um incentivo para que a população tenha mais filhos. Às vezes não funciona tão bem, né? Mas para vocês terem uma ideia de como o crescimento vegetativo pode ser negativo também. No caso do Brasil é positivo. Na maioria dos países aqui é positivo. Na Romênia é negativo. Foi negativo até 2014. Tá bom? Então aqui são os países de renda média alta. Vamos agora ver os países que estão em situação mais delicada, que são aqueles de renda média baixa e baixa. Renda média baixa vai variar entre 1.046 dólares por cabeça, né? E 4.125 dólares. Aqui nós temos 2 exemplos de países nessa categoria. Temos a Nigéria, lá da África, né? Um dos países africanos mais destacados, né, na economia, mas quando você pega e divide aí pela população, o RNB, o Rendimento Nacional Bruto, vai dar apenas 2.970 dólares. Crescimento vegetativo 3, então significa que lá na Nigéria há um grande crescimento aí da população, 3%, é o país mais populoso da África, né, em números, mais de 50 milhões de habitantes, né? Mortalidade infantil extremamente alta, olha só, a cada 1.000 crianças no ano 2015, até 5 anos, 109 morreram. Então veja que de todos os países aqui, é o que tem maior mortalidade infantil. É um número muito, muito grande. Você vê que tem países aqui, por exemplo, com 3, ó, Japão, Noruega, Coreia do Sul,
E aqui na Nigéria 109, muita coisa para esse número aqui é um número alarmante, né? Triste, infelizmente, por causa de problemas sociais como a pobreza, falta de acesso à água potável, por exemplo. Se a gente vir aqui, ó, acesso à água potável, 2015, apenas 69% da população tem acesso, 31% não. Então é um dado que pode favorecer para que as crianças tenham doenças quando nascem ali, quando são ainda muito frágeis, ainda tem um sistema de proteção, sistema imunológico não tão forte assim, acabam morrendo por problemas de saúde, né? Os pais não tendo acesso à água potável, não tem como ter uma criança muito saudável. As crianças acabam falecendo antes dos 5 anos de idade e ficam com esse dado aqui, ó, muito baixo. Acesso à água potável baixo e um alto nível de mortalidade infantil, nessas até 5 anos aí. Índia, o segundo maior país em população é a Índia, mais de 1 bilhão e 300 milhões também. Vai passar a China em breve. Estimativas dizem que a Índia vai passar a China em população em breve. Quando você pega o rendimento nacional bruto, divide pela população gigantesca, vai ser um número baixo demais, ó. Porque a economia da Índia não é tão grande quanto a da China, por exemplo. Aqui em cima, né? Então, vai dar 1.570 dólares per capita em 2014. Crescimento vegetativo 1%. Mortalidade de crianças com até 5 anos, 48%. Número alto também. E 94% das pessoas com acesso à água tratada. Lógico que isso daqui varia, né? Como eu já falei, pode variar. Há lugares onde o acesso é muito, muito ruim. Muito baixo mesmo. E os países de renda baixa, que são aqueles que têm situação bem complicada mesmo, de modo geral, são os países com os piores dados. Que tem 1.045 dólares per capita ou menos. Sudão do Sul, que é um país africano, tem apenas 970 dólares per capita de rendimento nacional bruto. Crescimento vegetativo alto, ó, 4%, nesse período de 2000 a 2014. Quando você tem uma população pobre, muitas vezes o crescimento vegetativo dessa população tende a ser alto, certo? Porque as pessoas acabam tendo menos acesso à informação com relação à prevenção de ter filhos, acabam tendo filhos e essas crianças crescem sem uma perspectiva de ter emprego no futuro, de ter até mesmo estudos, e isso acaba retroalimentando a pobreza do país, né? Às vezes, simplesmente por a pessoa não ter acesso a preservativos ou consciência com relação à educação, né, sexual, acaba que aumenta essa estatística, né, de aumento populacional do crescimento vegetativo. E aí o país aumenta a sua própria pobreza porque essas pessoas não vão ter condição de criar os seus próprios filhos, tá certo? E alimentá-los, né? Mortalidade de crianças, 93. É um número muito alto também, até 5 anos de idade, no ano 2015. E 59% apenas das pessoas têm acesso à água tratada. Nos países africanos, muitos deles, infelizmente, ainda sofrem bastante com esse problema do acesso à água tratada. Muitas pessoas bebem águas de poços que se formam no chão. Cai uma chuva, forma uma poça, vai lá e bebe aquela água sem nenhum tipo de tratamento. Isso acaba piorando a situação e causando doenças tristes, né? Infelizmente. Haiti, 820. A gente vai ter aqui um número baixo também. E no crescimento vegetativo nós temos apenas 2%. 2% apenas. A mortalidade de crianças com até 5 anos em 2015, 69 por mil. A cada 1.000 crianças, 69 morriam nesse ano de 2015. E com acesso à água tratada, apenas 58% das pessoas nesse país tinham acesso à água tratada também. Um número muito baixo. E República Democrática do Congo, tá certo? O Haiti fica aqui na América Central, né? E a República Democrática do Congo, outro país africano, o mais baixo dos que estão aqui na tabela, com 380 dólares per capita. 3% apenas de crescimento vegetativo.
98 por mil é o problema da mortalidade infantil, aqui um dos mais altos também da tabela, quase que 1%, né? Quase que 10% das crianças, né? Vamos dizer assim, morriam, né? Nesse ano de 2015. Se fosse 100 aqui, então seriam 100 por mil, que daria 10%. É quase isso. Ou seja, cada 10 crianças que nascem, uma morre, né? É uma quantidade alarmante. E 52% da população tem acesso à água tratada. Muito baixo esse número. Quase metade da população não tem acesso à água tratada, piorando muito o problema aí da questão da saúde da população. Porque a água tratada ajuda muito para que a população tenha uma boa saúde. E água, quando não é tratada, é um vetor aí que ajuda a proliferar bastantes doenças, né? Complicado isso daí. Muito bem, então aqui a gente analisou nessa tabela os indicadores socioeconômicos de alguns países de renda alta, média baixa e baixa. Deu para a gente ter uma noção de como é que funciona, né? Lembre-se que isso daqui é por cabeça, per capita, tá? Não são números brutos, senão Estados Unidos e China estariam aqui em cima, né? E note que os Estados Unidos está abaixo da Noruega e a China está um pouco mais abaixo aqui, ó, nos países de renda média alta. Porque é por cabeça, dividido pela população, certo? Ok, então, eu espero que vocês tenham conseguido, né, absorver um bom conhecimento aí com base nessas estatísticas dessa tabela aí que a gente analisou. Caso tenha ficado alguma dúvida, aí a gente pode ver depois pelo grupo. Vocês podem perguntar, vocês podem também deixar comentários no vídeo, perguntando, que eu posso esclarecer também. Não tenham vergonha, podem ficar à vontade, tá bom? Então é isso. Desejo tudo de bom para vocês, se cuidem bem. Nas próximas aulas a gente vai continuar os assuntos, né? A gente recebeu recentemente a notícia de que, por esse ano, as aulas presenciais tendem a não voltar por causa da pandemia, que ainda não está controlada, não tem vacina ainda, né? Mesmo que surja, ainda vai demorar para atingir todo mundo, né, aqui no nosso país. Então, enquanto isso não acontece, procurem fazer outras coisas, em casa mesmo. Quanto mais protegidos vocês estiverem, melhor para vocês. Vocês podem tirar tempo até para estudar, né, assuntos de diversos tipos de matérias, né? Muito bem, então é isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau.